Olá, pessoal! Estamos então na nossa terceira aula de gestão de pessoas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mais dois processos de gestão de pessoas. Então, na aula passada a gente falou sobre o processo de aplicar pessoas, que parte ali do recrutamento e seleção. Então, você selecionou a pessoa certa, no processo de aplicar pessoas, você integra essa pessoa ao ambiente da empresa, onde você mostra para essa pessoa quais vão ser as suas tarefas, suas atribuições e seus objetivos dentro da empresa. E em seguida, a gente falou sobre o processo de recompensar pessoas. Então, como estar pagando essas pessoas, como estar beneficiando essas pessoas, quais as recompensas que a empresa oferece para os seus funcionários, para retribuí-los do serviço que eles vêm prestando. Hoje a gente vai falar então sobre o processo de desenvolver pessoas. Professora, o que seria desenvolver pessoas? Desenvolver pessoas é você investir no crescimento delas, no desenvolvimento delas, no treinamento dessas pessoas para que elas possam oferecer maiores resultados para a sua empresa. Então, desenvolver pessoas inicia-se lá com a avaliação de desempenho dos funcionários, onde você identifica quais são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, os processos, os comportamentos que devem ser aprimorados, né? Onde você precisa melhorar ali dentro da sua empresa. Então, a gente falou sobre a avaliação de desempenho na aula passada, e daí, no resultado da avaliação de desempenho, você vai poder saber ali onde que está o problema na sua empresa, como resolvê-los. E se esse problema é em relação aos conhecimentos, habilidades, atitudes dos seus funcionários, você pode então oferecer aí programas ou de treinamento ou de desenvolvimento para eles. Então, o que é importante levar em consideração? Flexibilidade de horário, orçamento disponível e perfil dos funcionários. Tudo isso para montar programas de treinamento e desenvolvimento para essas pessoas. Então, professora, mas treinamento e desenvolvimento não é a mesma coisa? Não quer dizer a mesma coisa? E não. Treinamento se trata ali do momento presente, do curto prazo, né? Foca em melhorar a execução de processos, de tarefas, né? A treinar a mesma pessoa para a realização daquelas atividades, ao aperfeiçoamento da prática, né, da aprendizagem. E o desenvolvimento é mais na questão do futuro, no longo prazo, né, focando ali no crescimento pessoal e profissional, mas na parte de educação do seu funcionário, onde você vai preparar ele, por exemplo, para um cargo maior, né, onde você vai ensinar coisas novas. E o treinamento não necessariamente ensina coisas novas, ele ajuda a melhorar o que você já faz. Então, o treinamento é capacitar os funcionários para as competências necessárias no desempenho de suas tarefas e funções. Então, a gente pode tanto treiná-los a fazer as suas atividades, quanto treiná-los para melhorar a execução das suas atividades, para fornecer melhores resultados para a empresa. Quais são as modalidades, então, de treinamento? Eles podem ser técnicos, no sentido ali de treinar realmente a prática das suas atividades, das atividades do funcionário. Podem ser comportamentais, buscando treinar a habilidade de relacionamento em equipe, os comportamentos mesmo dos funcionários, e voltado à solução de problemas, onde você vai treinar os seus funcionários para que eles consigam resolver problemas dentro da realidade da empresa. Qual que é o objetivo, então, do processo de desenvolver pessoas? É capacitar ou ensinar os funcionários as competências que eles precisam para desempenhar seus cargos, ou melhorar, né, a competência. Desenvolver as habilidades do indivíduo para que ele possa trazer melhores resultados para a empresa. Então, quanto mais o seu funcionário souber, quanto mais desenvolvido ele for, melhores resultados ele pode trazer para a sua empresa. Quando eu devo treinar esses funcionários? Então, na chegada de novos colaboradores, é importantíssimo treiná-los, né? Porque muitas vezes, mesmo que o funcionário já saiba executar aquele tipo de serviço, pode ser que na empresa que ele trabalhou, ele executava de uma maneira diferente. Na sua empresa é outra realidade, é outra forma de realizar. Então, você tem que treinar justamente para mostrar para ele a maneira correta de se fazer. Na utilização de novas tecnologias, então sempre que implantar um novo sistema, uma nova tecnologia na empresa, é importante treinar os funcionários para que eles saibam utilizar essas tecnologias.
eu trabalhei num órgão público que toda vez que implantava um novo sistema, por exemplo, alguns atendimentos eram feitos presencialmente e passaram a ser feitos online. Então, toda vez que passava esse atendimento para a parte online, era oferecido para os servidores um treinamento para que eles soubessem mexer na plataforma também, para poder ensinar os contribuintes. Alterações em processos, então sempre que tiver inclusão de um novo processo ali na sua atividade, né, na atividade do funcionário, sempre que tiver alguma coisa a mais ou uma melhoria, é importante treinar os funcionários. Quando a equipe está desmotivada, pode ser que esteja faltando um treinamento, então você fazendo um treinamento, um desenvolvimento ali, você consegue motivar a equipe. Para atualização, né? Então, caso tenha alguma atualização na sua área, é importante você fazer, né, um treinamento. E obrigatoriedade, também tem alguns tipos de serviços que sempre que tem algo, por exemplo, na área de construção, geralmente tem aqueles cursos de NR, né? Então, é obrigatório que o funcionário tenha aquele curso, a empresa tem que oferecer. Quais são as etapas do processo de treinamento? Então, primeiro você faz o diagnóstico. Então, pode ser com base ali na avaliação de desempenho, pode ser com base numa observação sua. Você vai ver ali na sua empresa qual que está sendo a necessidade de treinamento dos seus funcionários. Então, essa é a parte do diagnóstico. Você identificou qual que é o treinamento que você precisa oferecer? Você vai, então, elaborar um programa de treinamento. Você pode tanto elaborar, né, você mesmo fazer ali e pensar nas pessoas que podem executar esse programa, ou você pode contratar alguém para dar esse treinamento. Mas daí você precisa definir ali, fazer um planejamento. O que vai ser treinado, como vai ser treinado, quando, né, qual vai ser a data do treinamento, você vai olhar ali na sua agenda, olhar ali com seus funcionários, qual o melhor momento para implantar o treinamento, e daí você vai implementar, então, o treinamento dentro da empresa, com os seus funcionários, seja você mesmo dando treinamento, seja utilizando outra pessoa para dar, seja contratando uma empresa especializada, né, nesse tipo de serviço. E na última etapa você vai então avaliar todo o processo de implantação do processo de treinamento, se deu certo, se apresentou resultados para sua empresa, se realmente treinou seus funcionários, como que foi. E você pode até abrir para os seus próprios funcionários avaliarem o treinamento, dizerem para você se foi interessante, se eles conseguiram aprender também. Então, quais são os tipos de treinamento? Temos o treinamento de integração, que é o treinamento quando a pessoa chega na empresa, né? Quando ele é um novo funcionário e você vai ensinar para ele todo o serviço dele, todas as atividades que ele tem que realizar. Tem o treinamento comportamental, que a gente já comentou, que vai treinar ali as habilidades de relacionamento de seus funcionários, ou as atitudes deles, as habilidades deles. Tem um treinamento técnico que vai treinar então a parte mais técnica, né, da realização do serviço mesmo. O desenvolvimento de liderança, onde você pode fazer um treinamento que possa desenvolver características de líder em toda a sua equipe, quanto você pode pegar uma pessoa específica que já é líder ou que já tem a capacidade de liderança e desenvolver isso nela. Treinamento motivacional para motivar seus funcionários, né, a continuarem trabalhando, para dar aquele up na sua equipe, né, para motivar eles mesmos. Treinamento de comunicação assertiva para você melhorar a comunicação dos seus funcionários, seja entre eles, seja com seus clientes. Temos todos esses tipos de treinamento. Então, o treinamento de integração é aquele treinamento onde você vai treinar o seu novo colaborador. Você vai mostrar para ele a missão, visão, valores da empresa, os objetivos da empresa, onde a empresa quer chegar, como vocês vão atingir essas metas e mostrar para ele quais são suas tarefas e funções dentro da empresa, né? Especificar para aquele novo colaborador tudo o que ele vai realizar dentro da empresa. O treinamento comportamental, então, é para
treinar, desenvolver os padrões de comportamento dentro da empresa. Então a pessoa tem que estar se comportando ali de acordo com a cultura e os valores da empresa. Se você identificar que a pessoa não está se comportando ali da forma adequada, você tem que promover esses treinamentos, porque de repente um indivíduo que está se comportando de uma forma atrapalha todo o restante da equipe. Para então aprimorar o relacionamento interpessoal da sua equipe, para provocar então empatia e sinergia, fazer com que seus funcionários trabalhem com mais afinco, com mais vigor, e para melhorar o clima organizacional. Porque a gente sabe que quando a gente trabalha num ambiente ali que a comunicação é ruim, que o relacionamento é ruim, acaba afetando toda a equipe. Então eu já trabalhei num lugar assim também, onde existiam ali pessoas isoladas que tinham um relacionamento ruim, e o relacionamento dessas pessoas acabavam afetando a equipe toda. Treinamento técnico, né, que ali caso tenha atualizações nos serviços, nos processos da empresa, pode ser para o desenvolvimento de novas habilidades também, dentro das próprias atividades, quanto outras atividades que você pode passar para os seus funcionários. Quando existe lançamento de ferramentas novas no mercado, né? Você precisa treinar seu funcionário para saber utilizar aquela nova ferramenta. Quando tem mudanças nos processos, ou compra de equipamentos novos também, você tem que treinar o seu funcionário para saber mexer naquele equipamento novo. Treinamento de lideranças, desenvolver a habilidade de liderança ou numa pessoa específica ou em todos os integrantes da equipe. Então, porque tudo começa ali no líder, né? O líder quem vai ser o responsável por motivar a equipe, e ele precisa ter essas habilidades, né? Esses conhecimentos. Então, conhecimentos, habilidades e atitudes de bons líderes. Então, você precisa desenvolver essas habilidades no seu líder, né? Habilidade de delegar tarefas, de gerenciar a equipe, de guiar a equipe para melhores resultados, manter a equipe motivada, de saber ouvir os membros da equipe e saber lidar com cada um. Então, existem treinamentos específicos para esses líderes. Treinamento motivacional, então para manter ou aumentar o engajamento dos seus funcionários, então precisa de investimento em treinamentos para eles. Só o simples investimento em treinamento já vai motivar os seus funcionários. Então, se você pode investir num treinamento justamente com essa intenção, palestras motivacionais ou dinâmicas em grupo, fazer dinâmicas em grupo ali com seus funcionários, tanto para sair da rotina, né, que é uma coisa assim, que eles, nossa, que legal, vamos sair da rotina, fazer uma coisa nova, uma coisa diferente. Eles se relacionam ali, né, são obrigados a se relacionar. Então, dinâmica é uma coisa bem bacana de colocar em prática, né, de colocar dentro da empresa. Feedbacks também, né, então quando você promove o feedback dentro da empresa, há uma motivação maior. Então você pode treinar eles para que eles saibam dar e receber feedbacks. E momentos de confraternização também são considerados treinamentos motivacionais. Então, de repente, ali um café da manhã que você faz com todos reunidos, um churrasco no fim de semana, qualquer momento que você consiga reunir seus funcionários para que eles tenham ali um momento de lazer juntos, também é um treinamento motivacional. E o treinamento de comunicação, você pode oferecer cursos de oratória para que seus funcionários saibam se comunicar melhor. Network, né, o relacionamento deles com outras pessoas envolvidas com a empresa, com clientes, com fornecedores, com todos ali envolvidos com a empresa, né, com a rede de contatos da empresa. Isso é bom tanto para a empresa quanto para o próprio funcionário também, ele ter esse relacionamento. E, mais uma vez, o feedback dentro do treinamento de comunicação também, porque o feedback também é uma ferramenta importante dessa comunicação. Então, existem várias maneiras de aplicar esses treinamentos. Então, pode ser formal, informal, dentro do ambiente de trabalho, fora do ambiente de trabalho, pode ser online também. Hoje em dia a gente está usando muito online. E isso é uma vantagem muito grande para as empresas. Então, treinamento formal é aquele treinamento planejado com antecedência e
cujo conteúdo já foi previamente definido. Então, quando você planeja realmente o treinamento, você separa uma data para o treinamento e faz com que isso aconteça ali, né, de uma forma formal. Pode ser realizado por funcionário, por uma consultoria externa ou pela participação de um funcionário de fora da empresa, né, de um colaborador de outra empresa. Então, você pode utilizar outras pessoas para poder fazer esse treinamento. O treinamento informal, ele é mais utilizado pelas empresas porque ele é mais flexível. Então, é simplesmente a interação ali dos funcionários com os colegas de trabalho, que vai passando o conhecimento de um para o outro. O treinamento no trabalho é o rodízio, então você deixa o seu funcionário fazer outras atividades, né? Faz um rodízio de tarefas mesmo, trabalha em diferentes tarefas, e esse tipo de treinamento ele é fundamental para o desenvolvimento e para a motivação dos funcionários, porque permite que eles aprendam novas atividades, né? Facilita a multifuncionalidade. Isso é interessante para o dono da empresa também, porque quando você faz o rodízio, a pessoa aprende ali todas as habilidades que ela precisa ali dentro da empresa, que a empresa precisa. E quando a pessoa sabe todas, caso você falte um funcionário, caso você perca um funcionário, os outros sabem fazer a atividade dele também. Então, você acaba não ficando sem uma pessoa ali para aquela atividade. Treinamento fora do trabalho, então você pode oferecer esse treinamento em outro ambiente. São importantes para ajudar as pessoas a saírem da rotina e pararem para pensar de forma diferente, porque quando você sai daquele ambiente ali, você consegue ter ideias novas. Permite a vivência de novas experiências para o seu funcionário, isso vai dar uma motivação nele, estimula o trabalho em equipe, auxilia a aceitação de mudanças e melhora os resultados dos funcionários também. Treinamento e-learning, esse está sendo bastante utilizado, que se trata de cursos, palestras ou treinamentos online. Então, tem várias ferramentas hoje no mercado que permitem esse treinamento, esse tipo de treinamento. Então, você não precisa tirar o seu funcionário do ambiente de trabalho. Você simplesmente fornece ali a forma adequada dele acessar esses treinamentos e ele vai estar realizando sem precisar sair da casa dele, sem precisar muitas vezes sair da empresa. Então, existem websites, e-mails, fóruns, aplicativos, videoconferências. Então, existem várias ferramentas onde podem ser ministrados esses treinamentos, cursos ou palestras online. Existe também o microlearning, onde o funcionário aprende através de vídeos curtos e exercícios que melhoram competências específicas. Então, ele assiste o vídeo e faz os exercícios para aprender aquela nova atividade ou para melhorar a atividade que ele já pratica. E existem também os jogos empresariais. Existe um processo que hoje em dia é chamado de gamificação, que nada mais é que você trazer estratégias de jogos, estratégias de jogos virtuais para dentro da sua empresa. Então, os jogos empresariais ou de simulação ou cooperativos, eles simulam cenários de negócio da vida real. E o objetivo dele é desenvolver habilidades técnicas, gerenciais e comportamentais nos seus funcionários e prepará-los para que eles possam tomar decisões em cenários diferentes. Então, é bem bacana porque tira também da rotina, é a mesma coisa da dinâmica, ele vai tirar o seu funcionário da rotina, ele vai dar uma nova coisa para o seu funcionário pensar e vai vai desenvolver essa habilidade dele de tomar decisões, de aprender coisas novas e de se relacionar também, porque se você tem uma equipe, você pode dar ali um jogo em equipe que você vai desenvolver esse relacionamento entre eles. Eu vou passar um vídeo para vocês que vai falar sobre a implantação desses jogos numa empresa. É bem bacana, uma reportagem, e daí vou passar aqui para vocês.
Olha, a gente vive uma era em que os jogos estão tomando conta praticamente de toda a parte de ensino que você possa ver. A criançada tem jogos na internet que faz isso e nas empresas também os jogos chegaram. Jogos de tabuleiro que fazem o jogador entender como ele age na prática, que muitas vezes a gente não faz essa autocrítica, né? Dá uma olhada. Rola o dado e está aberto o desafio. 4 jogadores, uma missão. 1 hora de jogo e os participantes saem de um ponto de partida até chegar a uma ilha. É uma versão corporativa daqueles jogos de tabuleiro, sucesso nos anos 80, 90. A diferença é que aqui todos os jogadores precisam chegar juntos, ganhar, pagando pedágios pelo caminho e sem dívidas ao final. É uma versão bem parecida com os impasses enfrentados dentro de uma empresa. Aqui e na empresa, há sempre algum recurso disponível. Completa a tarefa quem consegue utilizar aqueles elementos mais visíveis e as soluções mais criativas. Hoje é muito importante você saber utilizar os recursos que você tem acesso para melhorar os resultados. Há outros paradoxos também que o jogo traz à tona e é muito interessante, porque ele passa de um treinamento passivo para um treinamento ativo. Então o jogador, ele mesmo toma consciência desses comportamentos. Contra a equipe pesam todas as crenças do mundo corporativo. Regras que muitas vezes criamos a partir da observação ou vivência e que não servem mais. A gente, no mundo dos negócios, a gente passa por uma série de paradoxos. Por exemplo, a questão da competição, da propriedade, né, do medo que existe dentro das organizações. E essas são características da velha economia. E a gente sabe que essas regras, hoje em dia, para você ter sucesso no mundo dos negócios, ela não cabe mais. E à medida que o jogo avança, as características e competências de cada um vão se manifestando. Como ela decide, como ela planeja, como ela interage ou não interage, como ela tem uma forma mais retraída de decidir. Então, isso está presente no mundo corporativo, porque a gente o que é a cultura de uma empresa, né? É a soma de todos nós. Com muita conversa, compartilhando os recursos e colaborando com o crescimento de quem está um pouco mais atrás, a equipe empresa vai avançando. Este grupo conseguiu reunir até um valor extra para contratar ajuda externa e ampliar o prazo de entrega da missão. De uma forma lúdica, consegue perceber, né, como que a gente tem que trabalhar em equipe e se ajudar. Eu acho que isso é o grande ganho que a gente tem com esse jogo. Demorou um pouquinho, foi necessário vencer resistências, abrir mão da glória pessoal. Jogando junto, a equipe chegou junto e sem dívidas à Ilha Prometida. É realmente todo mundo trabalhar em conjunto para chegar no objetivo final. E super imersivo, assim, super imersivo. Você realmente entra no jogo, entra no tema, a gente está mesmo dentro da situação o tempo todo. A gente vê que quando você consegue agregar valor, né, a associação, o cooperativismo é o que levou a gente junto ali. E o coaching veio com a instrução do que a gente não estava conseguindo ver, né, com a visão externa. Então foi tudo muito válido. A colaboração é chave mesmo para que a gente possa atingir o sucesso, a felicidade, entrar numa ilha ou qualquer propósito que você tenha na sua vida. Nesta outra mesa não adiantaram orientação nem negociação. Tempo expirado e os jogadores ficaram pelo caminho. Na verdade, nosso tempo faltou arriscar um pouco mais, né? Nós tínhamos um bom cenário, mas a gente não sabia que o que a outra carta que via a seguir podia vir de ainda melhor. Só no final do jogo eu vi que ela tinha um cenário ainda melhor. Então a gente se acomodou num bom cenário, a gente poderia ter ido a mais. O jogo israelense tem rodado o mundo. No Brasil chegou há 3 anos, mas só agora começa a ser utilizado com mais intensidade como estratégia de seleção de pessoal, diagnóstico da fase profissional e desenvolvimento de equipes. Então não é um facilitador ou uma área de RH ou um líder dizendo que você tem aquelas características. O próprio jogador toma consciência disso. E aí o processo posterior de melhoria desses comportamentos e processos de desenvolvimento ficam muito mais efetivos. Apostar num game corporativo também pode ser uma boa alternativa
para desenvolver a própria carreira. O primeiro passo é descobrir o que precisa ser melhorado. Foi-se o tempo em que a empresa adotava e gastava, assim, tinha um orçamento enorme para treinamento e desenvolvimento. A responsabilidade é de si próprio, da carreira, do seu autodesenvolvimento, é de cada um. A gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui no estúdio com a aplicadora do jogo aqui no sul do Brasil, a Ana Carolina Vermelho Martins. Ana, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Riva, obrigado pelo convite. É tão difícil as pessoas, elas saberem quais são as suas habilidades e suas competências. Esse jogo traz exatamente isso, esse autoconhecimento? Com certeza, porque quando a pessoa está jogando, ela não percebe que ela está numa simulação, e sim na vida real. Então, quando ela joga, ela começa a ter consciência dos próprios comportamentos e como ela leva isso para dentro das organizações. E essa falta de consciência, ela afeta resultados? Com certeza afeta resultados, porque ela entra num modo muito mais de medo e de competição, e a nova economia pede hoje muito mais colaboração, criatividade e inovação para chegar a soluções. As pessoas estão deixando de ser arrojadas, pelo medo? Com certeza o medo atrapalha um pouquinho as pessoas ficarem arrojadas, né? E chegarem num resultado mais significativo dentro das organizações. Bom, a gente vai para as ruas também conversar com a Gislene Bastos, ela tem mais informação sobre uma startup aqui de Curitiba que está desenvolvendo ferramentas muito parecidas com essas para o mercado corporativo. O que é que essa startup está fazendo, Gi? Então, Reva, quando você fala em treinamento corporativo, os limites, eles praticamente não existem, né? Eu estou nessa startup que tem um mês e meio de atividades efetivas, e aqui o grande diferencial é justamente a vivência no jogo. É uma espécie de realidade virtual muito real na realidade, né? As pessoas vão para as salas, vivenciam situações em que elas têm que resolver de qualquer jeito. Eu não vou entregar o jogo, mas o desafio todo você é capaz, você consegue solucionar, você consegue sair dessa situação que muitas vezes o Sebastian, que é o criador, ele explica pra gente, muitas vezes é até de acusação, né? Tem aí todo um desafio das pessoas ou saírem de um jogo, de uma situação de acusação, de homicídio, é isso? A gente monta essas salas para as pessoas resolverem desafios em grupo, em conjunto. Então, o grande foco é a cooperação entre as pessoas. A gente implementa isso em treinamentos para comunicação, resolvendo problemas internos e priorização e partes da liderança em empresas. Agora, as salas especificamente, até para manter a surpresa, para que as pessoas cheguem aqui e consigam efetivamente serem surpreendidas e resolverem os problemas, a gente não mostra, mas tem aqui uma maleta. Isso aqui é uma bomba que precisa ser desativada a partir de pistas que são dadas para o grupo. Isso aí, a gente tem uma primeira solução móvel agora, que a gente apresentou junto com a Universidade Positivo esse final de semana num evento. E as pessoas têm 20 minutos para cooperar e resolver diferentes desafios matemáticos, lógicos, e tudo depende da cooperação frutífera. Quem que tem ajudado, tem usado esse serviço? Foi desenvolvido em parceria com uma aceleradora do Vale do Silício, né? Isso, a ideia foi apresentada ano passado em uma aceleradora do Vale do Silício, Founder Institute, e eles são uma aceleradora seletiva. Nós graduamos na aceleradora e agora a gente entrou na produção e programar tudo isso junto com o nosso programador. Ok, voltamos então aí com você, Rivaroli, com as imagens dessa maleta aí, que é uma bomba que se o funcionário não conseguir resolver, olha, vai dar problema para a empresa. É uma bomba relógio, a gente tem que desarmar bombas relógios praticamente todos os dias dentro das organizações. Ana Carolina, para a gente finalizar, depois de passar por esse processo, como fica o funcionário da empresa? A gente acredita que ele consegue mudar bastante o comportamento dele, principalmente em relação à equipe, ao trabalho em conjunto com as outras áreas e os outros colegas da empresa e chegar a resultados melhores e mais longe dentro da empresa. A organização hoje é colaborativa do começo até o final e não tem outro jeito. Ana Carolina, obrigado pela sua presença, um ótimo dia. Obrigada, Diego. Olha que bacana, então, um exemplo desse vídeo, né?
um jogo que simula uma situação da vida real e que faz com que as pessoas trabalhem em equipe, com que elas desenvolvam a habilidade de pensar em estratégias. Então, trabalha ali vários aspectos do funcionário, treina ele, ainda diverte eles, tira eles um pouco do dia a dia, da rotina, do serviço ali, e é um treinamento bem legal. Desenvolve ali as habilidades dele também em relação à equipe. E então é bem bacana, né, para você implantar na sua empresa, de repente para fazer alguma coisa ali que vai ajudar os seus funcionários a crescer através de uma coisa tão simples e tão efetiva. Então, algumas dicas aí para esse processo de treinamento e desenvolvimento. Dê o exemplo, né? Então, sempre dê o exemplo, procure treinar com base no que você sabe, mostrar que você sabe fazer para que a pessoa faça da mesma forma que você. Compartilhe conhecimento, então sempre que você puder, compartilhe com a pessoa que você sabe, não tenha medo de compartilhar o conhecimento. Reconheça trabalhos bem feitos, então se você treinou a pessoa e a pessoa fez da forma correta, reconheça, elogie, valorize o pensamento inovador. Então quando a pessoa trouxer ideias novas para você, para sua empresa, valorize esse pensamento dessa pessoa, porque significa que a pessoa está ali engajada mesmo com a sua empresa. Invista nos talentos, então esse processo vai permitir para você identificar os talentos das pessoas, então é importante investir no talento delas. E principalmente recompense seus funcionários, porque não adianta você oferecer o treinamento, deixar o seu funcionário treinado, dar essa nova habilidade para ele e não recompensar ele pela nova habilidade que ele adquiriu. Algumas ideias de treinamento com baixo custo para vocês. Então, rodízio de funções, que a gente comentou, né? Quando você tem uma empresa com vários funcionários, com várias funções, você consegue mudá-los de função para que eles saibam outras atividades também. Isso beneficia tanto eles quanto o empresário. E não te traz tantos custos como um treinamento mais elaborado. Então, você pode utilizar mão de obra própria. Então, o próprio funcionário que você tem pode treinar os novos funcionários ou pode treinar outros funcionários. Experiências, né? Promover experiências para os seus funcionários, para que eles adquirem essas habilidades. Treinamentos com parceiros. Então, você pode buscar parcerias com outras instituições, com outras empresas para fazer os treinamentos, visitas a empresas, a locais, né, onde você queira mostrar para os seus funcionários como funciona determinada coisa, você pode estar levando eles em visitas, palestras, né, contratar pessoas para palestras, para dar palestras, você mesmo, com base nas suas experiências, dar essas palestras, ou chamar alguém que você conheça para dar as palestras. Indicação de cursos, você pode indicar os cursos para os seus funcionários, que nem, né, pode indicar esse próprio curso para o seu funcionário, olha que legal. E o seu funcionário, então, aprender através de cursos. Olha, por exemplo, esse curso aqui, ele não tem custo. Então, é um curso bacana de você oferecer para o seu funcionário, de você indicar para o seu funcionário, porque não tem custo nenhum. Então, tem muitos lugares que tem cursos sem custo nenhum que você pode pedir para o seu funcionário fazer. E daí, como a gente falou na última aula, a gente pode oferecer uma gratificação para esses funcionários participarem desses cursos. Se você vê que é um curso importante, você incentiva o seu funcionário a participar do curso. E o desenvolvimento, ele então tem o foco dele na educação, em adquirir conhecimentos, em evoluir, evolução da carreira, evolução das funções, reforçar os pontos positivos que a pessoa tem e minimizar os negativos. Então, desenvolver novas habilidades, desenvolver as habilidades que já exerce, né? Desenvolver, melhorá-las. Busca o desenvolvimento pessoal e profissional, porque os dois estão atrelados também. Então, nem sempre vai ser só o profissional, mas se você investir no desenvolvimento pessoal dos seus funcionários, seja um curso novo que ele pode realizar, uma faculdade, ou uma pós-graduação, um mestrado, enfim, vai estar
desenvolvendo tanto o pessoal quanto o profissional do seu funcionário. E o pessoal e o profissional, eles andam juntos. Então, não adianta a pessoa saber tudo do serviço se a parte pessoal dela tá complicada, né? Se ele não está desenvolvida. Então, é importante nesse processo de desenvolvimento. E os benefícios, então, de treinar e desenvolver pessoas? A empresa passa a ter funcionários mais capacitados, existe uma melhora do clima organizacional, as pessoas vão trabalhar mais motivadas, vão trabalhar em um clima mais gostoso de trabalhar. Aumento da produtividade, porque pessoas mais motivadas produzem mais. Melhora do trabalho em equipe, né? A melhora do trabalho em equipe vai favorecer a melhora do clima da organização. Aumento da satisfação dos funcionários. Redução da rotatividade, então você vai ter uma redução aí dessa troca de funcionários dentro da empresa e vai motivar o restante dos colaboradores. E eu trouxe um case para vocês do Bradesco. É uma empresa grande, mas assim, toda empresa começa pequena. E é importante você já pensar nesses processos, né, em como implantar esses processos dentro da empresa de vocês. Então, a Bradesco, ela criou a Unibred, que é a Universidade Corporativa Bradesco. Foi criada para estimular o desenvolvimento dos colaboradores. A instituição sempre buscou investir na educação dos seus funcionários. Então, com o pensamento, um Bradesco é feito de pessoas e tecnologias, mas prospera por meio de pessoas. O Bradesco reconhece nos colaboradores uma das maiores e mais importantes vantagens do seu sucesso. Então, eles valorizam bastante seus colaboradores. Em 2018, o banco foi integrado à lista de as melhores empresas para trabalhar e as melhores empresas para começar a carreira. Olha que bacana. E ambas as premiações são conduzidas pela FIA, Fundação Instituto de Administração, e publicadas pela Você S.A. Dentro dos diversos cursos, o funcionário pode escolher com autonomia o caminho de autogestão de carreira que deseja seguir e os aspectos que pretende desenvolver. A Unibred tem como objetivo desenvolver as competências individuais, bem como ser alicerce e suporte das áreas de negócio da instituição. Então, ela oferece vários cursos dentro da empresa, tanto para a gestão de carreiras do próprio funcionário, ou de aspectos que ele pretende desenvolver. Ele pode escolher qual o curso que ele quer realizar e assim ele vai desenvolvendo tanto as competências individuais como as competências que ele precisa para realizar o serviço dentro da organização, dentro do banco. Então, olha que legal, eles investem bastante e foram considerados, então, as melhores empresas para trabalhar. E, então, o treinamento ele é um suporte para garantir que o funcionário estará sempre apto a executar as suas atividades. É para garantir que ele sempre vai ter condições de realizar suas atividades de maneira satisfatória. Então, você deve trabalhar duro para garantir que essas competências permaneçam na sua empresa. Então, você treina o funcionário e trabalha, né, investe ali para que esse funcionário continue trabalhando dentro da sua empresa. Aí, você vai me perguntar assim, professora, mas e se eu treinar meus colaboradores e eles forem para o concorrente, eles forem trabalhar para o concorrente? De que vai adiantar eu treinar se eles forem para o meu concorrente? Aí eu respondo para vocês, é muito pior você não treinar eles e eles continuarem trabalhando com você. Né? Então, é pior eu não treinar meus funcionários e eles continuarem comigo sem treinamento, sem saber executar suas funções, sem melhorar suas habilidades, do que se eu treinar e eles forem para o concorrente, né? É importante você treinar. E assim, mas eu já treinei funcionário e ele me abandonou e foi para o concorrente, ou ele abriu uma concorrência contra mim. Mas você valorizou o teu funcionário? Porque no momento que você treina, que você desenvolve o seu funcionário, ele passa a ter mais conhecimento, certo? Então, se ele tem mais conhecimento, ele passa a valer mais para você e para qualquer outra empresa. Então, não adianta você treinar seu colaborador e não valorizar ele, e não pagar mais para ele, e não oferecer benefícios a mais para ele. Ele não vai querer continuar ali, porque ele já tem mais conhecimento. Então, por que ele não pode ser valorizado,
Então, você tem que investir tanto no treinamento quanto na gratificação dele, no salário dele, né? Na recompensa mesmo. Porque senão ele não vai querer continuar ali mesmo. Vai vir outro, vai oferecer mais e ele vai para lá porque ele não está sendo valorizado. Então, você tem que treinar e recompensar ele também. Por quê? Porque você quer manter aquela pessoa dentro da empresa. Você treina para manter ela na empresa. E para manter você precisa valorizar. E então a gente passa para o processo de manter pessoas. Então, dentro do processo de manter pessoas, a gente pode considerar que a rotatividade de funcionários é prejudicial para a empresa. Então, a partir disso, né, a rotatividade que a gente já comentou é sobre o funcionário entrar, ficar pouco tempo, já sair, entra outro, fica pouco tempo, já sai. Então, essa rotatividade, ela causa custos para a empresa, ela atrapalha o clima da empresa, né? Prejudica a visão que a empresa tem, né? A fama, digamos assim, da empresa. Então, é importante você investir em formas de manter as pessoas no seu ambiente de trabalho. E como manter essas pessoas, então? Criando condições ambientais e psicológicas satisfatórias dentro do ambiente de trabalho e conquistar o comprometimento do funcionário. Então, a rotatividade, que a gente já falou, ela é a frequência com que os colaboradores entram e saem de uma empresa. Causa custos com demissões e contratações, então gera muitos custos ali, fora o processo, o tempo que demora para fazer essa nova seleção, treinar a pessoa e depois ter que fazer tudo de novo. O trabalho não evolui porque a pessoa continua ali, a função continua ali, mas as pessoas vão mudando, então acaba ficando um serviço para trás. Você perde mão de obra qualificada muitas vezes nesse processo. O acúmulo de tarefas para os profissionais que ficam, né? Então, os que ficam acabam ficando sobrecarregados de tarefas porque naquela outra função não tem uma pessoa que permanece. E prejudica a reputação da empresa, então, né? Então, prejudica a fama da empresa, vai ser negativa. E o absenteísmo é a ausência do colaborador no ambiente de trabalho. Causa problemas como desorganização das atividades, queda na qualidade dos serviços prestados, limitação de desempenho e é um obstáculo para os gestores. Interfere na produtividade no ambiente de trabalho, então quando o funcionário falta muito no trabalho, atrapalha todo esse processo ali, atrapalha as atividades, atrapalha a produtividade e essas faltas, né, o absenteísmo, ele pode ter como causas doenças ou problemas familiares, muitas vezes o transporte, desmotivação, acidentes de trabalho. Então é importante você oferecer um ambiente de trabalho seguro para que a pessoa não falte, né, para garantir que a pessoa não falte e se mantenha na organização. Então, o que deve ser considerado para manter os funcionários? Crie um ambiente de trabalho agradável e produtivo. Melhore o diálogo interno quando as pessoas conseguem se comunicar de uma maneira satisfatória, elas se sentem melhor no ambiente. Estimule o relacionamento entre líderes e seus liderados, né? Para ser um relacionamento legal, para ter conversa, para não ser aquele relacionamento de autoridade. Ofereça feedbacks de forma contínua. A gente já conversou sobre a importância do feedback, então nessa situação principalmente. Estabeleça um plano de carreira, caso você tenha condições da empresa oferecer para o seu funcionário oportunidade de crescimento dentro da empresa. Invista em benefícios complementares, então ali no recompensar pessoas que a gente já falou, invista em recompensar pessoas de várias formas, né, para agradá-los mesmo. Você precisa não somente manter as pessoas dentro da empresa, mas também manter elas motivadas para a realização de suas tarefas. Qualidade de vida no trabalho. Então, a qualidade de vida no trabalho está relacionada ali com a satisfação com o trabalho executado, se eu estou executando bem minhas tarefas, se o meu chefe está satisfeito com o trabalho que eu estou executando.
as possibilidades de futuro, que seria ali a carreira do funcionário, de possibilidade de crescer dentro da empresa, os reconhecimentos pelos resultados dos trabalhos realizados, então os elogios, os salários e benefícios oferecidos, o ambiente psicológico e físico no trabalho, então tem que oferecer condições de que a pessoa trabalhe bem, tanto fisicamente quanto psicologicamente, liberdade de tomar decisões, dar essa autonomia para os seus funcionários, para que eles possam tomar decisões em relação às suas tarefas, promover a participação de todos no trabalho, nas decisões, nas conversas, em tudo. Isso promove a qualidade de vida do indivíduo no trabalho. Bom, então você tem que investir no ambiente de trabalho dos seus funcionários, né? Então, a satisfação no trabalho, ela pode ser conquistada de inúmeras maneiras. Então, através de um bom desempenho, com atividades desafiadoras para os seus funcionários, para que eles desenvolvam essa capacidade de pensar, essa criatividade, produtividade, o reconhecimento, como a gente já comentou, e um bom ambiente de trabalho que ofereça segurança para o seu funcionário, que ofereça conforto para ele de uma certa maneira também, que ele se sinta bem ali naquele ambiente. Então, dicas para manter um bom ambiente de trabalho. Estimule seus funcionários a se cumprimentarem quando chegam ao trabalho, quando saem também. Celebre o aniversário dos funcionários. É legal também quando a empresa lembra do seu aniversário, né? Não precisa nem fazer nada tão, né, uma festa. Pode fazer simplesmente ali um bolinho para ter um relacionamento ali com os funcionários, para ter uma interação com os funcionários. É bem bacana. Eu já trabalhei numa empresa que a gente celebrava os aniversários de todos. Era bem legal, porque não é uma coisa que você perde muito tempo ali, mas ao mesmo tempo é uma coisa que te reconhece, né, como pessoa. E a maioria de nós gosta de celebrar os nossos aniversários. Então, estimule as pessoas a resolverem os problemas de relacionamento também dentro da empresa. Mais uma vez, o feedback ali está presente. Crie programas de reconhecimento para essas pessoas que estão se desempenhando bem. Quando você é reconhecido pelo bom trabalho que você fez, você se sente feliz, você se sente mais motivado a trabalhar. Ofereça e promova autonomia para a tomada de decisão, para as pessoas desempenharem suas tarefas da maneira que elas achem melhor. Muitas vezes ficar em cima da pessoa ali, cobrando a pessoa, dando passo a passo para a pessoa, vai causar um clima ruim. Então, deixa a pessoa fazer da forma dela, porque muitas vezes ela vai fazer até melhor do que se a gente estivesse ensinando. Incentive a criatividade. A criatividade é importante dentro do ambiente de trabalho. Mesmo que aquela função não exija criatividade, ainda assim você pode oferecer, incentivar o seu funcionário, porque muitas vezes vai acabar ajudando em algum outro processo da sua empresa. Explore o potencial de cada um e tenha empatia. Saiba se colocar no lugar do seu funcionário para saber como está o ambiente de trabalho. Então, como eu gostaria que fosse um ambiente de trabalho para mim? Eu acho que isso é uma dica principal. Se coloque no lugar do seu funcionário e imagine como você gostaria que aquele ambiente fosse feito para você, se fosse você trabalhando ali. Então, é importante você ter esse pensamento. E eu trouxe para vocês uma dinâmica que você pode fazer com seus funcionários para estimular a criatividade deles e os pensamentos, a capacidade de resolver problemas. Então, o nome da dinâmica é sonhar alto. Você pode pedir para que as pessoas pensem em um problema real dentro da empresa. Então, pede para eles pensarem na solução mais surreal, extrema e difícil de ser concretizada. Que você diria assim, é impossível realizar dessa forma, mas pense nessa solução. Essas soluções devem ser anotadas e depois lidas em voz alta. Depois disso, é hora de voltar com os pés para o chão
E a partir das resoluções irreais, tentar resolver questões práticas. Então, faça com que a equipe se pergunte o que faz dessa solução sugerida, o que faz ela ser impossível e o que precisaríamos para que ela ganhasse vida. Então, é legal porque você consegue fazer as pessoas pensarem em equipe e quando você pensa em algo surreal, a partir disso você vai conseguir pensar em soluções mais práticas, em soluções mais possíveis. Há 2 décadas, a população mundial vem utilizando a ferramenta de pesquisa mais popular de todo o nosso planeta, o Google. Provavelmente, a maioria que está assistindo esse vídeo já teve algum contato, seja para fazer pesquisas de algo educacional, receitas ou até mesmo aquelas malucas que procuramos. A ferramenta é incrível e acha a resposta de tudo que quisermos, mas disso todos já sabem. Por isso, hoje vamos apresentar o local onde é desenvolvido todo o trabalho. Vocês vão se impressionar o quão magnífico é a construção e provavelmente vão querer trabalhar para eles também. A sede do Google está localizada em Mountain View, Califórnia. O Googleplex, como é popularmente conhecido, tem uma área de 518 mil metros quadrados, sendo 290 mil metros de área de construção. O Google é uma das empresas mais valiosas do mundo, valendo mais de $1 trilhão. Com todo esse dinheiro, a empresa nem sequer pensou em economizar e embolsou $1 bilhão para a construção da sua sede corporativa. A origem do nome Googleplex é a junção das palavras Google mais complexo, que significa complexo de edifícios, e claramente o nome descreve o layout do campus. O Googleplex é magnífico e conta com várias construções e atrações incríveis, tais como diversos logos em 3D da Google, um tiranossauro gigante que frequentemente é decorado pelos funcionários e algumas estátuas espalhadas com forma do boneco da Android. O projeto de design tem o objetivo de aumentar a produtividade, bem como a satisfação dos colaboradores, e por isso, os diversos escritórios são bem mais do que apenas um local de trabalho, e pensando nisso, foram construídos com painéis de vidro, aumentando a luz solar do local para que os funcionários se sintam mais à vontade e assim criar melhores ideias. Além disso, o Google deu prioridade em colocar mesas com mais lugares e lousas brancas nas paredes com o objetivo de que seus colaboradores compartilhassem ideias uns com os outros. Já que a empresa leva muito a sério o bem-estar dos seus funcionários, fez construções para que relaxassem e depois voltassem ao trabalho mais calmos e prontos para recomeçar. Os colaboradores têm acesso a diversas instalações, como sala de jogos, com bilhar, pebolim, uma mesa de ping-pong e videogames. Há também um espaço reservado só para massagens relaxantes, ala médica com prontidão a qualquer momento, pianos espalhados no saguão, e não para por aí não. Eles ainda contam com um centro acadêmico, quadras de vôlei, futebol, tênis, diversas bicicletas e o mais impressionante de tudo, uma piscina para que eles possam se exercitar. Em questão de lavagem de roupas e cortes de cabelo, os funcionários não precisam se preocupar. A empresa disponibiliza uma área de lavagem a seco e outra área para um salão de beleza com cabeleireiros profissionais. São muitas vantagens e para aqueles que querem se isolar ou se preparar para um trabalho muito longo, existem cápsulas isoladas espalhadas pela sede para eles poderem começar a se concentrar. Outra parte que chama muita atenção é a área da alimentação. A sede tem 18 lanchonetes com diversos tipos de refeições. Os funcionários têm direito a café da manhã, almoço, jantar e o melhor de tudo é que todas elas são gratuitas. As refeições são bem equilibradas e feitas utilizando produtos frescos e orgânicos para que eles tenham uma alimentação saudável. Além da área de alimentação, eles também têm acesso a lanchonetes que fica próximo aos escritórios e que há várias guloseimas e bebidas caso eles sintam fome entre as refeições principais. Ao certo não se sabe quanto o Google gasta com alimentação, mas um blogueiro fez uns cálculos e chegou ao valor aproximado de $72 milhões a cada ano. O Googleplex, assim como as empresas líderes mundiais, é bem ecológica. As lanchonetes são abastecidas por 2 hortas orgânicas que tem no local, e o campus é repleto de árvores, que deixa o paisagismo da empresa bem mais ecológico. Além disso, os edifícios que há no local têm em seus telhados diversos painéis solares que servem para alimentar os sistemas elétricos da sede. Não bastando todas essas vantagens, a sede ainda proporciona um estacionamento subterrâneo com 2.000 vagas para os seus funcionários. E não é só isso, eles ainda têm à disposição pontos de abastecimento para os seus carros elétricos. Pontos esses que também são alimentados pelos painéis solares dos edifícios.
O Googleplex é um local de trabalho incrível, não só por seu design magnífico, mas por suas dezenas de vantagens. E com toda certeza, é um sonho de uma maioria de pessoas trabalhar nesse local. E é inegável que o plano de empresa é futurista, já que a maioria da população passa mais tempo em seu trabalho do que em sua residência. Mas agora nos conte aí nos comentários o que acharam dessa grande sede do Google. E não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo. Valeu e até a próxima! Bom, para finalizar a aula, então, eu vou estar passando um vídeo aqui para vocês da sede do Google, né, que mostra como que é a sede do Google. E é bem bacana para a gente ver um ambiente de trabalho onde as pessoas se sentem motivadas de continuar ali, onde se desenvolvem muitos talentos. O Google investe bastante nesse ambiente porque eles precisam de pessoas criativas, de pessoas responsáveis, porque o produto que o Google oferece exige isso das pessoas, né, dos funcionários. Então, os funcionários, para estarem ali, eles precisam ser bem capacitados, ter bastante coisa, mas, ao mesmo tempo, a empresa oferece uma valorização deles e um ambiente para que eles se sintam como se estivessem em casa, né? Como vai falar no vídeo, as pessoas passam a maior parte do tempo na empresa. Então, a empresa tem que ser um lugar confortável para elas. E é bem bacana. Embora vocês possam pensar assim, mas a minha empresa é pequena, nunca vou ter condições de fazer o que o Google faz. Mas não é para você oferecer todas as vantagens, tudo ali que o Google oferece, mas é para você pensar na melhor forma de você oferecer um ambiente adequado para o seu funcionário. Há 2 décadas, a população mundial vem utilizando a ferramenta de pesquisa mais popular de todo o nosso planeta, o Google. Provavelmente, a maioria que está assistindo esse vídeo já teve algum contato, seja para fazer pesquisas de algo educacional, receitas ou até mesmo aquelas malucas que procuramos. A ferramenta é incrível e acha a resposta de tudo que quisermos, mas disso todos já sabem. Por isso, hoje vamos apresentar o local onde é desenvolvido todo o trabalho. Vocês vão se impressionar o quão magnífico é a construção e provavelmente vão querer trabalhar para eles também. A sede do Google está localizada em Mountain View, Califórnia. O Googleplex, como é popularmente conhecido, tem uma área de 518 mil metros quadrados, sendo 290 mil metros de área de construção. O Google é uma das empresas mais valiosas do mundo, valendo mais de $1 trilhão. Com todo esse dinheiro, a empresa nem sequer pensou em economizar e embolsou $1 bilhão para a construção da sua sede corporativa. A origem do nome Googleplex é a junção das palavras Google mais complexo, que significa complexo de edifícios, e claramente o nome descreve o layout do campus. O Googleplex é magnífico e conta com várias construções e atrações incríveis, tais como diversos logos em 3D da Google, um tiranossauro gigante que frequentemente é decorado pelos funcionários e algumas estátuas espalhadas com forma do boneco da Android. O projeto de design tem o objetivo de aumentar a produtividade, bem como a satisfação dos colaboradores, e por isso, os diversos escritórios são bem mais do que apenas um local de trabalho, e pensando nisso, foram construídos com painéis de vidro, aumentando a luz solar do local para que os funcionários se sintam mais à vontade e assim criar melhores ideias. Além disso, o Google deu prioridade em colocar mesas com mais lugares e lousas brancas nas paredes com o objetivo de que seus colaboradores compartilhassem ideias uns com os outros. Já que a empresa leva muito a sério o bem-estar dos seus funcionários, fez construções para que relaxassem e depois voltassem ao trabalho mais calmos e prontos para recomeçar. Os colaboradores têm acesso a diversas instalações, como sala de jogos, com bilhar, pebolim, uma mesa de ping-pong e videogames. Há também um espaço reservado só para massagens relaxantes, ala médica com prontidão a qualquer momento, pianos espalhados no saguão, e não para por aí não. Eles ainda contam com um centro acadêmico, quadras de vôlei, futebol, tênis, diversas bicicletas e o mais impressionante de tudo, uma piscina para que eles possam se exercitar.
Em questão de lavagem de roupas e cortes de cabelo, os funcionários não precisam se preocupar. A empresa disponibiliza uma área de lavagem a seco e outra área para um salão de beleza com cabeleireiros profissionais. São muitas vantagens e para aqueles que querem se isolar ou se preparar para um trabalho muito longo, existem cápsulas isoladas espalhadas pela sede para eles poderem começar a se concentrar. Outra parte que chama muita atenção é a área da alimentação. A sede tem 18 lanchonetes com diversos tipos de refeições. Os funcionários têm direito a café da manhã, almoço, jantar e o melhor de tudo é que todas elas são gratuitas. As refeições são bem equilibradas e feitas utilizando produtos frescos e orgânicos para que eles tenham uma alimentação saudável. Além da área de alimentação, eles também têm acesso a lanchonetes que fica próximo aos escritórios e que há várias guloseimas e bebidas caso eles sintam fome entre as refeições principais. Ao certo não se sabe quanto o Google gasta com alimentação, mas um blogueiro fez uns cálculos e chegou ao valor aproximado de 72 milhões de dólares a cada ano. O Googleplex, assim como as empresas líderes mundiais, é bem ecológica. As lanchonetes são abastecidas por 2 hortas orgânicas que tem no local, e o campus é repleto de árvores, que deixa o paisagismo da empresa bem mais ecológico. Além disso, os edifícios que há no local têm em seus telhados diversos painéis solares que servem para alimentar os sistemas elétricos da sede. Não bastando todas essas vantagens, a sede ainda proporciona um estacionamento subterrâneo com 2.000 vagas para os seus funcionários. E não é só isso, eles ainda têm à disposição pontos de abastecimento para os seus carros elétricos. Pontos esses que também são alimentados pelos painéis solares dos edifícios. O Googleplex é um local de trabalho incrível, não só por seu design magnífico, mas por suas dezenas de vantagens. E com toda certeza, é um sonho de uma maioria de pessoas trabalhar nesse local. E é inegável que o plano de empresa é futurista, já que a maioria da população passa mais tempo em seu trabalho do que em sua residência. Mas agora nos conte aí nos comentários o que acharam dessa grande sede do Google. E não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo. Valeu e até a próxima! Bom, para finalizar a aula, então, eu vou estar passando um vídeo aqui para vocês da sede do Google, né, que mostra como que é a sede do Google. E é bem bacana para a gente ver um ambiente de trabalho onde as pessoas se sentem motivadas de continuar ali, onde se desenvolvem muitos talentos. O Google investe bastante nesse ambiente porque eles precisam de pessoas criativas, de pessoas responsáveis, porque o produto que o Google oferece exige isso das pessoas, né, dos funcionários. Então, os funcionários, para estarem ali, eles precisam ser bem capacitados, ter bastante coisa, mas, ao mesmo tempo, a empresa oferece uma valorização deles e um ambiente para que eles se sintam como se estivessem em casa, né? Como vai falar no vídeo, as pessoas passam a maior parte do tempo na empresa. Então, a empresa tem que ser um lugar confortável para elas. E é bem bacana. Embora vocês possam pensar assim, mas a minha empresa é pequena, nunca vou ter condições de fazer o que o Google faz. Mas não é para você oferecer todas as vantagens, tudo ali que o Google oferece, mas é para você pensar na melhor forma de você oferecer um ambiente adequado para o seu funcionário.